Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Wellington Vieira, sou professor de matemática e nesta aula vamos falar um pouquinho sobre razão e proporcionalidade. Essa aula é muito importante para você, aluno que está no nono ano do ensino fundamental e que precisa resolver as questões que estão lá no seu plano de estudo tutorado, ou seja, lá no seu PET de número 2, semana de número 4. Mas antes, deixa eu te pedir aquele like para poder fortalecer o nosso canal. E caso você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações. Assim você não vai perder nada do que é postado aqui em nosso canal diariamente. Peço também que você possa compartilhar essa aula com todos os seus amigos, com todos os seus conhecidos. Assim o nosso canal vai poder ajudar o máximo possível de pessoas, ok? Conto com sua ajuda, conto com sua participação, conto também com a sua colaboração. Então vamos lá. Essa nossa aula, ela tem como unidade temática a álgebra. E nós estaremos falando um pouquinho sobre razão, sobre proporção, proporcionalidade direta e indireta, unidades de medida de velocidade, tempo, espaço, densidade demográfica, resolução de problemas que envolvem relações de proporcionalidade direta e inversa entre duas ou mais grandezas, e também nós vamos resolver problemas utilizando a propriedade de proporcionalidade, que diz que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Então vamos lá começar a nossa aula. Olha só, primeiro ponto importante é você entender o seguinte, que razão e proporção não só nas questões de matemática e física, mas também nas de geografia, química e biologia. Então, ela está presente tanto nessas outras matérias aqui, ó, geografia, química, biologia também. Afinal, a razão pode ser aplicada para resolver diversos tipos de problemas. A razão cria uma comparação entre duas grandezas. Isso aqui é muito importante você entender, ok? A razão cria uma comparação entre duas grandezas. E o que é uma grandeza? Grandeza é tudo o que se pode medir ou contar. O que você pode medir, o que você pode contar é considerado uma grandeza. A distância da sua casa até a escola onde você estuda é uma grandeza. O tamanho do seu sapato, o sapato que você calça, é um número, não é isso? Também é uma grandeza. Então lembre-se, grandeza é tudo que se pode medir ou contar, ok? Então vamos lá. Para fazermos isso, dividimos a primeira grandeza pela segunda. A grandeza pela segunda grandeza, ou podemos colocar em forma de fração. Isso aqui também é outra coisa muito importante que a gente tem que compreender aí. Então vamos ver o conceito para facilitar para você? Olha só, então vamos lá. O que seria uma razão? Razão é o quociente, ou seja, é a divisão, indicado exato entre dois números racionais, cujo segundo número é diferente de zero. Então vamos lá. Quando eu tenho, por exemplo, a razão entre dois números A e B. Lembrando, B é o segundo número, não é isso? É o número denominador. Então, ele não pode ser zero. É o quociente A sobre B aqui, ó. Segundo número não pode ser zero em hipótese alguma, ok? Então, pode ser qualquer número. O que é a razão, então? Razão nada mais é do que uma divisão entre dois valores. É como se fosse, por assim dizer, uma fração, ok? Então, toda fração é uma razão? Sim. Eu tenho o número de cima e o número de baixo. Como que eu vou ler isso aqui? A está para B, ok? Então, aqui a gente pode ler da seguinte forma. O número A está para B. A está para B. Muito bem. Então, vamos continuar aqui, ó. Pegar um exemplo de velocidade média. Por exemplo, um carro percorre 80 km em uma hora. O que significa isso em razão? Significa que a velocidade do carro é igual a 80 km por uma hora. Eu posso, então, dizer que é 80 km por hora. Por que 80 km por hora? Porque 80 km está para uma hora. Ok? Quando dividimos a distância pelo tempo, temos o que chamamos de velocidade. Portanto, a razão entre a distância e tempo é a velocidade. Então, o que é a velocidade? É distância sobre tempo. Ou posso dizer também que é a razão da distância pelo tempo. Agora, falamos em velocidade, vamos falar um pouquinho agora em densidade. No caso da densidade, o que a gente pode afirmar aqui? Olha só. Então, vamos aqui, ó. Uma determinada cidade, olha o exemplo, tem
2 milhões de habitantes, em uma área de ocupação de 300 quilômetros quadrados, 320 quilômetros quadrados. Determine a densidade demográfica desta cidade. Então, se é para determinar a densidade demográfica, o que seria a densidade demográfica? É você pegar a quantidade de habitantes dividido pela área ocupada, ok? Nesse caso, a área ocupada ele está em quilômetros quadrados. Então, nós temos aqui, ó, 2 milhões está para 320 quilômetros quadrados. Então, pegando 2 milhões dividindo por 320, 6.250 habitantes por quilômetro quadrado, ok? Habitantes por quilômetro quadrado. Habitante é uma grandeza e quilômetro quadrado é outra grandeza. E quando determinamos a razão, ou seja, a divisão entre a quantidade de habitantes e a área do terreno, temos a densidade demográfica. Então, lembre-se, densidade demográfica é você pegar a divisão entre a quantidade de habitantes e a área do terreno, ok? Então, vamos lá. Continuando aqui agora. Falar um pouquinho sobre a escala de mapa. Então, exemplo, um topógrafo profissional que faz medições em terrenos precisa fazer um mapa de um terreno rural, ou seja, de uma fazenda. Para calcular o mapa, ele decide que 5 quilômetros medidos no terreno são representados no mapa por 1 centímetro. Determine a escala desse mapa. Então, vamos lá. Para a gente determinar a escala, então, nós precisamos colocar 1 para, ok? 1 para o valor que ele está querendo definir aí, ó. São 5 quilômetros. Só que detalhe, é para representar em centímetro, ok? 5 quilômetros em centímetro. O que nós sabemos? Que 5 quilômetros é igual a 500 mil centímetros, não é isso? Então, a escala aí vai ser 1 para 500 mil. 1 está para 500 mil, posso representar também esse está para como sendo 2 pontos, ok? Então, nós temos aqui, ó, 1 para 500 mil, 2 pontos, 500 mil. Isso representa a escala de um mapa, normalmente é escrito em forma de divisão, com os 2 pontos no meio. Quando escrevemos uma escala, não efetuamos a divisão. Nesta escala, temos que a cada centímetro desenhado no mapa corresponde a 500 mil centímetros no terreno. Ok? Então, vamos continuar e falar um pouquinho agora sobre a chamada razão centesimal ou porcentagem. Então, vamos lá. Dá uma olhadinha nos exemplos aqui, ó. 10 sobre 100. Ou seja, 10 está para 100. 10 está para 100 é a mesma coisa que 0,1, não é isso? 10 dividido por 100, 0,1. Ou posso dizer que 0,1 é a mesma coisa que 10%. 10 sobre 100, 10%. Que é a mesma coisa que 0,1. 8 sobre 100. 8 dividido por 100, 0,08. 8 sobre 100, 8%. 7,35 sobre 100, se eu dividir, vai dar 0,0735. Ou pode dizer que 7,35 sobre 100 é 7,35%. Tranquilo? Portanto, o que a gente pode perceber aí? Que a razão centesimal é a razão cujo denominador é 100. Então, razão cujo denominador é 100, estamos falando de uma razão centesimal. Beleza? Tranquilo? Então, vamos avançar. E agora, depois que nós falamos de razão, é importante que a gente pare um pouquinho agora e fala sobre proporção. Proporção nada mais é do que uma igualdade entre duas razões, ok? Então, vamos lá. Olha só. Quando temos a igualdade só de duas razões, chamamos essa igualdade de proporção simples. Então, vamos lá? Então, nós temos aqui, ó, x sobre y, também pode dizer que x está para y, ok? E eu tenho também que 2 está para 5. Esse igual aqui nós vamos ler assim como. Então, uma proporção é uma igualdade entre duas razões. X está para y, assim que nós vamos ler. Assim como 2 está para 5. Ok? Nesse caso aqui, temos uma proporção simples. Olha só o exemplo. Um carro percorre 80 quilômetros em 1 hora. Se ele percorrer 160 quilômetros, quanto tempo levará? Então, vamos lá. Vamos pensar aqui, ó.
80 quilômetros está para 1 hora, não é isso? Porque 80 quilômetros em 1 hora, então 80 quilômetros está para 1 hora. Assim como 160 quilômetros está para quantas horas? Então, nós temos aqui, ó, 80 sobre 1 é igual a 160 sobre x. Então, nós vamos multiplicar cruzado aqui, ó. O que seria essa multiplicação cruzada? Isso aqui é um produto que nós vamos realizar, ó. Lembrando que 80 e x aqui, ó, nós vamos multiplicar 80 vezes x, 80x é igual a 1 vezes 160, ok? 80x igual a 160 vezes 1. Esse 80 vezes x vezes 160 vezes 1 é o que nós chamamos aí de produto dos meios, está para, ok? Produto dos extremos, ok? Essa multiplicação cruzada que a gente faz. Produto dos meios igual produto dos extremos. Então, por isso que nós encontramos aí, ó, 80 vezes x, 160 vezes 1 aqui, ó. 80 vezes x, 80x, é igual a 160 vezes 1. Então, 80 aqui que está multiplicando, vai passar dividindo. 160 dividido por 80, x é igual a 2 horas, ok? X igual a 2, ou seja, 2 horas. Se com 80 km percorre 1 hora, com 120 km percorrerá 2 horas, ok? Então, vai percorrer aí 2 horas com 160 quilômetros. Então, vamos avançar. E aí, nós vamos para o nosso segundo exemplo, que diz assim, ó. Uma cidade tem 2 milhões de habitantes em uma área de ocupação de 320 quilômetros quadrados. A cidade B tem a mesma densidade demográfica da cidade A, com 93.750 habitantes. A pergunta é, qual é a área do terreno da cidade B? Então, vamos lá. Olha só, de acordo com a questão, nós temos aí, ó, que 2 milhões de habitantes está para uma área de quanto? 320 quilômetros quadrados. Lembrando que a densidade, isso aqui, ó, se eu pego a quantidade de habitantes pela área, aqui nós temos a densidade. A densidade desta cidade A aqui é igual à densidade da cidade B. Na densidade da cidade B, nós temos que a quantidade de habitantes é 93.750 habitantes por... Aí nós precisamos saber a área ocupada, não é isso? Então, aqui, da mesma forma, ó, aqui nós temos o produto dos meios, vai ser igual ao produto dos extremos, ou seja, 2 milhões vezes x é igual a 320 vezes 93.750. Então, tá aqui, ó. Quando eu faço essa multiplicação, vai dar quanto? 30 milhões, ok? Então, 30 milhões dividido por 2 milhões. 30 milhões dividido por 2 milhões, nós achamos como resultado final 15 quilômetros quadrados. Lembre-se de colocar a unidade da medida, nesse caso, quilômetros quadrados, ok? Por que quilômetros quadrados, professor? Porque nós estamos falando em cálculo de área, beleza? No caso do cálculo de área, o valor lá é sempre elevado ao quadrado, a unidade de área é sempre elevada ao quadrado. Beleza? Muito bem. Então, vamos continuar aqui, ó, avançando. E agora nós temos mais um exemplo aí, ó. Acompanha comigo na tela. O mapa de um terreno rural foi confeccionado na escala de 1 para 500 mil. Um engenheiro foi contratado para fazer uma estrada em linha reta do curral até a casa do fazendeiro. Este engenheiro mediu no mapa 0,8 centímetros do curral até a casa do fazendeiro. Determine a distância em quilômetros do curral até a casa do fazendeiro. Lembre-se, a escala está em centímetros. Muito bem. Então, vamos lá. O que é a formulazinha para cálculo da escala mesmo? É você pegar a medida do mapa, ok? Pela medida do terreno. Medida do mapa pela medida do terreno. Vamos lá. No mapa, então, a questão falou aqui que é 1 centímetro, não é isso? Estamos trabalhando com centímetros aí, ó. Então, 1 para 500 mil centímetros. 1 para 500 mil centímetros. Só que, quando nós olhamos aqui a distância que o engenheiro mediu do curral até a casa do fazendeiro, foi de 0,8 centímetros. Então, 0,8 está para qual medida do terreno? Então, nós vamos fazer aqui, ó, novamente, ok?
a multiplicação cruzada aqui, que é o produto dos meios, igual ao produto dos extremos. Então, quando eu multiplico 1 vezes x, que é o valor que a gente quer saber, ok? 1 vezes x é igual a 500.000 vezes 0,8. Nesse caso, fazendo a multiplicação aqui, x vezes 1 é x, 500.000 vezes 0,8, 400.000 centímetros, ok? 400.000 centímetros, resultado final. Agora, observe a importância de colocarmos a unidade de grandeza, pois o exercício pede a resposta em quilômetros. Como a resposta tem que ser em quilômetros, 400.000 centímetros transformados em quilômetros vai dar justamente 4 quilômetros, ok? Então, 4.000 centímetros em quilômetros, 4 quilômetros. Muito bem, tranquilo? Certinho? Então, vamos lá. Olha só, mais um exemplo para nós aí. Uma pessoa de 1,60 metros projeta uma sombra de 0,80 metros. No mesmo momento, uma árvore projeta uma sombra de 5,1 metros. Qual é o tamanho aproximado da árvore? Então, nós podemos fazer aqui a nossa proposição de duas formas diferentes, tá bom? Eu posso pegar aqui a sombra e depois o objeto, sombra está para objeto, ou então posso pegar também o objeto está para sombra. Nesse caso aqui, fica a seu critério, ok? Então, está aqui objeto primeiro, sombra depois. Então, vamos lá. O objeto aqui, ó, no caso, a pessoa, né? 1,6 metros está para a sua sombra, 0,8 metros. É igual, ok? Quer saber o tamanho da árvore? X está para a sombra da árvore, 5,1 metros. Tranquilo? Certinho? Então, vamos lá. 1,6 sobre 0,8, ok? É igual a x sobre 5,1. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, vai ficar 0,8x é igual a 1,6 vezes 5,1. Ora, 1,6 vezes 5,1 dá 8,16. Tudo isso dividido por 0,8. 8,16 dividido por 0,8, 10,2, ok? 10,2, resultado final. Show de bola! Então, finalizamos aqui essa nossa aula, ok? Você tem agora totais condições de resolver as questões do seu PET. Seu PET número 2, semana de número 4. Então, vai lá, resolva as questões, depois volta de novo aqui no nosso canal e confira a resolução, ok? Para você saber quais você acertou e quais você errou. E para te ajudar, na quinta-feira, às 3 horas da tarde, nós temos o nosso quiz do PET, onde nós poderemos, então, rever alguns conceitos que estudamos aí ao longo dessa semana, e você, então, poderá tirar as suas dúvidas, caso haver aí alguma dúvida. Mas mais do que isso, mais do que tirar dúvidas, você vai, então, se divertir com as nossas perguntas e respostas, ok? Então, venha para a nossa live de quinta-feira, o nosso quiz, às 3 horas da tarde. Convide também os seus amigos, seus familiares a estarem conosco aí e participar também, ok? Então, vou deixar as minhas redes sociais, caso você queira seguir. E até uma próxima oportunidade de estarmos juntos, ó. Tchau, tchau e fui! Até a próxima!